Pois é, o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é aquele em quem nós podemos confiar, porque Ele é fiel. E o Senhor vem manifestando isso, irmãos, desde que decidiu criar. Ele decidiu fazer-nos, decidiu apresentar-nos diante de seus próprios olhos. E fez muito especialmente este ente, a mulher. E fez a mulher com uma finalidade elevada, nós vamos ver nos textos hoje. E dentre essas finalidades elevadas que Ele planejou e fez executar, existe esta muito especial, hoje comemorada, que é a maternidade. É algo que Deus fez, e que fez com um objetivo específico de exaltar o seu nome, levar o seu plano a efeito por meio de alguém. Se você abrir a sua Bíblia aí, faça isso, por favor, lá em Gênesis, capítulo 2. Nós veremos alguns textos no livro de Gênesis, capítulos 1 a 3, esta manhã. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe os textos quando eles forem citados. Ali em Gênesis capítulo 2, é relatado no versículo 7: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Sem que nós nos detenhamos nos aspectos técnicos do texto, você pode ter certeza por esse texto que neste momento não foi criada a mulher, foi criado o homem, foi criado o ser humano, mas no seu aspecto masculino. E ao olhar para o texto nós ficamos sabendo, ao passarmos os olhos pelos versos 18 em diante, que estava faltando alguém. 18: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O texto vai seguir e vai mostrar que Deus fez passar diante dos olhos de Adão, o primeiro homem, o varão, toda a sorte de animais, como que numa lição que se dá para uma criança, mostrando de tudo para que a criança, observando, aprenda o que é o certo e o que é errado, sob supervisão, não para que ela conclua por si mesma, mas para que, orientada, ela chegue à conclusão da verdade. E Adão, tendo tudo diante dos seus olhos, chega um momento em que, verso 20, deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Faltava alguém. E a pessoa que faltava, Deus fez o homem perceber que era necessária. Deus não fez a mulher como nós costumamos fazer com os nossos filhos hoje em dia, os enchemos de coisas para suprir uma ausência que nós, feliz ou infelizmente, depende de cada um na sua interpretação, eu digo infelizmente, por causa da sobrecarga de trabalho, acabamos deixando de dar, não damos atenção, damos presentes. E damos muitos presentes e tratamos os nossos filhos algumas vezes de príncipes e princesas. Deus não. Deus não faz assim conosco. Deus sempre nos trata com muita rigidez, e é assim que deve ser tratado mesmo. E Ele então mostra para o homem a necessidade dele e supre a necessidade do homem, nem mais nem menos, sem variações,
como brincava outro dia com um irmão, não lhe fez Eva ou Ivo, fez somente Eva, porque não existe alternativa, é somente ela. E Deus então faz quem faltava. E é com os olhos postos nas Escrituras que nós vamos ver como era, como deve ser, para que foi feita a pessoa que faltava. Vamos ver? Gênesis 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, masculino e feminina os criou. O texto daí da sua Bíblia diz homem e mulher, não é? Já é uma tradução interpretativa. É masculino e feminino. Criou de um gênero humano, gênero é humano, criou dois sexos, o masculino e o feminino. O que nós vemos no verso 26, imediatamente antes do 27, é que nós temos o Senhor criando alguém que, assim como o homem, é a sua imagem e semelhança, traz do próprio Deus características, a inteligência, a pessoalidade, traz de Deus a capacidade de planejar, de pensar no futuro e de dominar sobre a criação. Ela, como homem, era imagem e semelhança de Deus, mas não era o homem. Hoje em dia nós temos visto muitas mulheres querendo ser homens, e infelizmente o inverso também é verdadeiro, muitos homens querendo ser mulheres, e existem até aquelas variações múltiplas, de homens querendo ser o que for, e mulher também. Não, Deus não fez o homem para ser o que fosse, e a mulher para ser o que fosse. O homem criado para ser masculino, a mulher criada para ser feminina, um diferente do outro, os dois humanos. E eles foram criados, irmãos, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Observem, irmãos, Deus fez o homem e a mulher para que ambos dominassem sobre a criação. Como vimos há pouco no capítulo 2, verso 7, criou o homem antes, e há motivos teológicos para tanto. Naquilo que Deus estava anunciando na redenção já planejada, aqui anunciada muito precocemente em Gênesis, o Redentor criando a sua igreja, Jesus Cristo antes do seu povo, Adão antes da mulher, mas criados agora aqui em Gênesis 1, 26 a 28, percebemos que o Senhor colocou no casal, na humanidade, a sua imagem e semelhança, e na humanidade a autoridade para, multiplicando-se, sujeitar a terra e dominar sobre ela. Hoje nós temos a infelicidade de vermos uma disputa entre os sexos para pensar quem é superior, quem tem mais força, mais poder. A mulher é que deve dominar. E alguns homens vão dizer: de modo algum, nós é que vamos dominar, ainda que pela força. Quando o Senhor criou
a humanidade, para que, exercendo cada um a sua função, dominasse sobre a terra. Não são elas, não são eles, somos nós, criados à imagem de Deus, que fomos investidos da autoridade de sujeitar, dominar, cuidar, desenvolver a criação que Deus fez. A mulher, então, nesse primeiro tópico do verso 1:27, é feminina. Mas indo para o capítulo 2, verso 23, nós podemos observar o que o homem disse depois que o Senhor lhe deu a esposa. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á esposa. Esse é o termo hebraico, irmãos. Porquanto do varão foi tomada, porquanto do esposo foi tomada. Meus irmãos, o homem diz afinal, porque ele percebera a sua necessidade de complementação. Foram passados diante dos seus olhos os animais, e ele percebeu: nenhum destes é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Nenhum desses é auxiliadora idônea para mim, é meu complemento. Nenhum desses basta para mim. Quando Deus faz com que ele, naquele sono que o Senhor faz cair sobre ele, de seu lado remova a peça da qual desenvolveria a mulher, o Senhor estava fazendo não uma intervenção para o mal do homem, mas para o seu sumo bem. E desenvolve para ele a sua esposa, o homem criado do pó da terra, a mulher criada desde o homem, e criada desde o homem para ser a sua contraparte. Nenhum outro ser na criação é para o homem como a mulher é. E observem, muito importante observar isto, que os dois têm a mesma natureza. O homem não se une a elementos de natureza distinta da sua. Infelizmente, há práticas abomináveis por aí em que pessoas fazem união com outras naturezas. Abominação, ofensa ao Todo-Poderoso Deus. Deus deu ao homem a mulher da sua natureza. Deus deu para a mulher o homem da sua natureza. Fez dela a sua auxiliadora idônea. O auxílio é adequado. O auxílio é como deve ser. Não é necessário fazer grandes estripulias para que esse auxílio aconteça. E observem, irmãos, o auxílio supremo aqui se divide em duas partes, uma decorrente da outra. A primeira parte, vista agora com os irmãos em 1:28, é que a mulher com o homem sejam fecundos. Fecundos. O auxílio da mulher é basicamente na fecundidade do homem. E nesta fecundidade, populacionando, preenchendo a terra, sujeitar a terra. O auxílio da mulher está na procriação, sim, e no amparo do homem para a administração e o domínio da terra. Nós todos valorizamos os executivos nas empresas por aí, mas quando falamos da mulher, por ela ser a administradora, a cuidadora da casa, da família, a organizadora da vida do homem, a função executiva da mulher é desvalorizada. Como compreender isso, não é? Entra em qualquer lugar um alto executivo e nós, puxa, é um executivo. Entra a mulher, não vale nada.
Muito pelo contrário. Olhe pela janela da sua casa, espero que você não precise olhar para a sala da sua casa, e você verá a falta que a mulher faz em casa como auxiliadora idônea para a formação do lar, para a educação dos filhos, para o amparo do homem. Deus fez alguém da natureza do homem para ser a sua auxiliadora idônea, competente, compatível, adequada. O Senhor fez isso, irmãos, a fim de que fosse formada a família. Veja o verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essas palavras já são de Moisés, as anteriores de Adão. Moisés está dizendo daquilo que era normativo em relação ao povo hebreu a quem entregava primariamente este texto. E ele dizia então: povo hebreu, é por causa disso que nós nos afastamos dos nossos pais quando casamos. Porque Deus fez, e atenção por favor para o que eu vou dizer agora, porque isto é de suprema importância. De um homem, Ele fez uma mulher, para que estes formassem uma família. Este é um outro vício terrível que acontece, infelizmente, desde que o pecado entrou na vida humana, portanto, há milênios. O vício, o pecado da insaciabilidade. O homem não se satisfaz com uma mulher, a mulher não se satisfaz com o homem, não se dão conta de que é um para o outro e é um para um. E nós, nos nossos pecados, estamos sempre esticando os nossos olhos, e no caso das mulheres, os seus ouvidos, a fim de receberem algum tipo de afago, e até, em casos infelizes, irem além do afago, e constituírem, ao invés de uma relação fiel, honrada, gloriosa ao nome do Senhor, relações como aquelas que mereceram do Senhor Jesus o trato das gerações ao seu redor quando lhe pediam sinais. Dá-nos sinais, Senhor Jesus. Aliás, não chamavam de Senhor, não é? Dá-nos sinais, Jesus. E ele respondia: uma geração má e adúltera pede por sinais. Esta é a condição humana nos seus pecados. Como foi que Deus fez? Um homem para uma mulher, para que estes dois formassem uma família. E há mais implicações aí, porque se é uma família, já não está debaixo da subordinação aos pais. É claro que os filhos ainda continuam honrando pai e mãe, não era o caso próprio de Adão e Eva, mas nós continuamos nessa relação, honrando pai e mãe, mas não mais sob a sua autoridade para o governo da nossa família. Como serão educados os seus filhos? Do jeito que seus pais querem? É do jeito que você e a sua esposa, ou se for o inverso, você e o seu esposo entendem segundo as Escrituras. Como serão as finanças? Como serão os planos da casa? Onde vocês vão morar? Uma nova família toma suas decisões e segue seu caminho. Podem estar próximos, podem estar distantes, mas estão independentes. É uma nova família. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O Senhor fez a esposa para o homem. E o verso 25 vai dizer: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Lá em 1:28 foi dito: sede fecundos, multiplicai-vos. E alguns, atentando contra as Escrituras, vão dizer que o pecado original foi o relacionamento sexual. Que ignorância! Que coração cego, tolo! Deus nos fez o homem para a sua mulher,
para que com intimidade, e o que seria isso, não é? Se multiplicassem. Como fariam, não é? Não preciso descer a detalhes. A questão é que eles o faziam, e aqui talvez seja uma das poucas referências que possa ser feita para a expressão sem vergonha de maneira positiva. Eles se relacionavam sem vergonha, e isso era bom. Não se envergonhavam um do outro. Uma família. A mulher feita, ela é feminina. Essa mulher feminina, ela é a esposa do homem. E a mais, indo para o capítulo 3, peço que você vá para lá. Depois da tristeza do pecado, depois que a corrupção surge devastando a criação, e essa devastação decorre da desobediência, do rompimento da relação de confiança entre o Criador e a criatura, o justo juízo aplicado sobre a serpente, a mulher, o homem e tudo aquilo sob a sua autoridade, a criação passa a desenvolver cardos, espinhos. Depois de tudo isso ocorrido, alguma coisa não mudou. Alguma coisa não mudou. Gênesis 3, verso 20 diz: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Se Deus não fizesse a mulher, a humanidade terminaria com a vida de Adão. Ainda com o pecado, infeliz, maldito pecado, por causa do Redentor que viria, bendito plano do Senhor, ainda sob o pecado, a mulher preservava a sua característica tão preciosa. É muito curioso que quando nós falamos sobre a característica preciosa da mulher de ser mãe, muitas mulheres tratem isso como coisa de menor importância ou até coisa a ser evitada a todo custo. Não quero ser mãe. Não quero ser mãe. E sou mãe. Que fazer agora que sou mãe? Deus fez a mulher e a fez antes que houvesse pecado. Ouça com atenção, por favor. Para ser mãe. A condição de mulheres que nos nossos dias e já há tempos de não poderem ser mães é condição posterior ao pecado, é enfermidade, é alteração do estado de plenitude. Por favor, se esse é o seu caso, senhora, mulher, não se considere pior do que as outras, porque os pecados graçam a humanidade inteira, cada um com o seu ou com os seus, e com os efeitos dos pecados sobre si. Mas o Deus Todo-Poderoso fez a mulher no seu estado original, antes do pecado, para multiplicar. E acontecido o pecado, ela tinha ainda esta condição. Muitas depois dela não tiveram. Muitas não tiveram a fim de que Deus manifestasse o seu poder e a sua graça, concedendo a mulheres estéreis a bênção de se tornarem mães. Mas Eva tinha isto, e era precioso aos olhos do Senhor e aos olhos do seu esposo. E ela recebe um nome agora que antes era apenas esposa, na nossa tradução, varoa, e agora é tratada como aquela de quem nascem os homens, de quem vem a humanidade. O nome Eva significa isso. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos.
A missão de mãe prosseguia, e somente Eva poderia fazê-lo. Não adiantava encontrar um animal parecidinho, outra natureza. Não pode. Deus fez a mulher para o homem. A mulher era a pessoa que faltava e era a única apta a ser mãe. Meus queridos, com tudo isso que nós vimos agora, nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos no Dia das Mães. Porque o Dia das Mães não é o dia da celebração de alguma maldade, de alguma corrupção, de alguma coisa que foge e ofende o plano divino. O Dia das Mães é o dia que celebra a mulher na função para a qual Deus a criou, de amparando o homem, dar à luz filhos, e de dando à luz filhos, amparar o homem. O homem precisa da mulher, e a mulher precisa do homem. São juntos uma só família. Que Deus te abençoe com isso, te faça ter nos olhos, na mente, os significados para os quais Deus apontou ao criar.